Opa, o diácono entrou, glória a Deus. Estão conseguindo ouvir direitinho agora? Convidar ele aqui já. Boa noite. Opa, boa noite, diácono. Bem-vindo aí ao nosso bate-papo. Certinho. Beleza. Podemos então, dar início. Eu sou o Kerison, né? Teve a pessoa que conversou com o senhor nas redes sociais, né? E aí eu fiquei de apresentar essa live com o senhor hoje. Falar sobre os temas catequéticos, né, da série que a gente está fazendo aqui no Instagram. E o tema de hoje é sacramentos, né? A gente já falou sobre alguns temas bem interessantes, né? Iniciação cristã, tradição da igreja, né? Sobre um pouquinho também sobre Constantino. E o senhor hoje foi convidado, né, para falar sobre os sacramentos da igreja. Então gostaria que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho do senhor, um pouquinho, né, do seu ministério, para o pessoal te conhecer. Legal, bom, agradeço aí o convite, né? Eu sou o diácono Eric Módulo, né? Vou completar 4 anos de diaconato no próximo dia 25, né? Legal. Sou diácono permanente, né? Sou casado, tenho 3 filhos. Todos imaginam que devem saber que na igreja há 2 tipos de diáconos: os permanentes, como é o meu caso, que sou casado, e os diáconos transitórios, né? Aqueles que vão se tornar sacerdote, né? Isso. No meu caso, sou o diácono permanente. Eu sou do rito maronita, sou de uma paróquia maronita na cidade de Campinas, né? O maronita é uma paróquia de rito oriental católico. Na igreja temos o rito latino, que é a maior parte dos católicos, e temos os ritos orientais, onde cerca de 3% do mundo são católicos orientais. E o rito maronita é uma dessas tradições orientais muito antiga, muito bonita, né? Muito tradicional no Líbano. As paróquias aqui no Brasil são, a maioria delas, compostas por descendentes de libaneses. Estou dizendo de igreja católica, óbvio, isso não tem nada a ver com igreja ortodoxa, né? Católicos orientais, né? Então faço parte de uma paróquia de rito oriental católico. Também trabalho na Rede Século XXI, entre outros trabalhos, o programa Eclésia, né? É um programa de catequese, de história da igreja. Temos aí aqui no Instagram, né, nossa página aqui no Instagram, no Facebook. Só procurar por programa Eclésia, tem muita coisa na internet, no YouTube. É um programa, enfim, de catequese de história para a igreja. Programa sensacional, né? Que aqui no grupo de jovens a gente divulga bastante, né? Os vídeos, as catequeses que vocês fazem, né, no programa. A gente usa bastante para poder agregar o nosso conhecimento sobre a Santa Igreja. Sensacional o trabalho de vocês. Legal, agradeço. Rezem por nós. Com certeza, sempre. E agora sim, né, para a gente iniciar de vez a nossa live, né, fazer uma oraçãozinha inicial, né, iniciando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Maria, sede de sabedoria, rogai por nós. Amém. Agora o senhor, né, pode dar início. Tá certo, vamos lá então. Bom, é o seguinte, o tema relacionado aos sacramentos é um tema muito rico. A gente pode esmiuçar, ficar só num dos sacramentos, ver a história de todos eles, entender os pormenores dos sacramentos, as medidas práticas dos sacramentos. Quer dizer, é muito rico esse tema. Mas eu resolvi fazer um recorte hoje. Não vou dizer que é um pouco diferente, porque, obviamente, faz parte da doutrina da igreja, mas, digamos, um pouco menos comum quando a gente fala sobre os sacramentos. Quer entender, né, o papel dos sacramentos na história de salvação. Então, eu vou fazer um resumo aqui sobre a história de salvação e dizer onde que entra, onde que os sacramentos estão. Tá bom, vale lembrar que sacramento é um sinal. Sacramento é um sinal. Existem 7 sacramentos, os 7 são sacramentos da igreja. Foi nosso Senhor Jesus Cristo que instituiu, não por um ato jurídico, mas da sua pessoa em si, né? A igreja católica é o sacramento universal de salvação, é o sinal universal de salvação, que está intimamente ligado a Cristo, já que Cristo, né, é o cabeça da igreja, sendo ele, né, a igreja um corpo místico, ele é a cabeça, nós somos os membros, nós batizados, olha aí, ó, o sacramento, nós batizados somos membros, né, desse corpo de Cristo. E temos que entender o seguinte, que existe
né, na história da humanidade, um determinado momento no tempo cronológico da história dessa humanidade, onde Deus se revela. Né? Deus se revela ao seu povo. O homem é capaz de Deus, ensina o Catecismo da Igreja Católica, logo na primeira parte. E nós vamos lembrar que o homem começa a ter esse contato com Deus nessa história de salvação, nessa história da revelação divina, no momento específico da história, quando Deus começa a ter um relacionamento com um profeta, né? O pai de uma grande nação. Estou falando de Abraão. Abraão, no Antigo Testamento, era alguém que tinha dificuldade para ter um filho, já que a sua esposa tinha idade avançada. E Abraão pede essa graça a Deus, pois para aquela cultura não ter um filho era uma coisa ruim. E mesmo na idade avançada, a sua esposa concebeu um filho, Isaac. Depois Isaac era criancinha e Deus, de alguma forma, se comunicava com Abraão, né, esse profeta, o pai de uma grande nação. É o início da história do Antigo Testamento, é o início do povo hebreu, estou falando dos judeus. E Isaac, que é filho de Abraão, numa determinada ocasião aparece um mensageiro do Senhor, um anjo, e diz: olha, Abraão, eu sei que você é temente a Deus, mas se você realmente é um homem de Deus, vá até determinado monte e ofereça o seu filho, seu único filho, em sacrifício, em oblação. Né? Um altar de pedra, onde as vítimas eram sacrificadas. As vítimas eram animais, né? Animais sem mancha, né? Que era sacrificado, animais bezerros, enfim, que não tinham defeitos. E naquela ocasião, né, o anjo pede para o próprio filho ser sacrificado. Imagina o coração desse pai. Né? E Abraão pega, não tenha dúvida, Abraão pega o seu filho, coloca a madeira nas costas, a lenha na qual ele mesmo seria sacrificado, queimado, sobe então uma determinada montanha, e o menino vai perguntando: pai, o que a gente vai oferecer em sacrifício? E Abraão responde: Senhor proverá, Senhor proverá. Chegou no determinado local, veja, Isaac subindo com a madeira nas costas, ainda de sacanagem, o moleque vai ser sacrificado, ainda tem que carregar a lenha que ele mesmo vai ser queimado em oblação a Deus. Bom, chegou no determinado lugar, Abraão colocou Isaac para ser sacrificado. E aí um anjo do Senhor aparece e diz: Abraão, não faça nenhum mal a essa criança. Né? Você já provou que você é uma pessoa temente a Deus. E naquela mesma hora apareceu, nos arbustos ao lado, né, um animal que foi sacrificado. Então, um animal no lugar, e o lugar daquela montanha ficou conhecido como Yahvé Yireh, que significa o Senhor proverá. Né? E Isaac não foi sacrificado, e Abraão, obviamente, ficou feliz com aquilo e sacrificou o animal. Veja, Deus promete para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. E esse ato de fé foi o ato que deu início a essa história. Depois de Isaac, né, Abraão, Isaac, Jacó era o filho de Isaac. Jacó teve 12 filhos, né, que dão origem às 12 tribos de Israel, que tem aquela passagem bonita de José do Egito, que era um dos 12, né, que é vendido como escravo. Exatamente. Depois os irmãos vão até lá no Egito, e ele já era governador do Egito. Depois, com o passar do tempo, esses 12, que são os filhos de Israel e Jacó na Bíblia é o mesmo personagem, os filhos de Jacó vão dar origem a esse povo eleito, o povo da aliança. Depois eles vão ficar escravos no Egito, um tempo depois Moisés vai até lá para libertar esse povo de Deus que era escravo do Egito, que conduz eles à Terra Prometida, 40 anos no deserto, aquela coisa toda. Mas veja, para você ser membro do povo de Deus, naquela cultura, né, entre os judeus, entre os hebreus, você tinha que fazer parte de uma nação, de um clã, de uma família. Você teria que possuir o sangue daquela descendência. Né? Essa era a cultura, a maneira que Deus se revelava para aquele povo. Então, à medida que vem Moisés, à medida que as leis dessa antiga aliança vão sendo moldadas, e muitos detalhes tinham nessa lei, né? Deus mandou construir a Arca da Aliança, por exemplo, né? Que está lá narrado no livro do Êxodo, que tinha que colocar 2 querubins de ouro sobre a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma espécie de caixote,
onde tinham os sinais, dentro da Arca da Aliança, tinham sinais dessa antiga aliança. Que sinais eram esses? Por exemplo, lembra que Moisés subiu, né, lá no monte, recebeu os 10 mandamentos que foram escritos numa pedra, foi um download das nuvens, né? Moisés subiu o primeiro download das nuvens que ele fez, naquela pedra, é verdade. Quando ele desceu, o povo lá embaixo não tinha entendido nada, já tinha perdido a referência, fez um bezerro de ouro para adorar, né? Moisés fica nervoso, quebra a tábua dos 10 mandamentos, né? Vocês sabem bem dessa história. O cajado de Moisés, o que sobrou dessa tábua dos 10 mandamentos, um pouquinho do maná do deserto, que era uma espécie de farelinho que aparecia todo dia de manhã para que aquele povo se alimentasse, enfim. Essas coisas, do cajado, o pedaço da pedra dos 10 mandamentos, do próprio maná, todas essas coisas eram colocadas dentro da Arca da Aliança. Porque ali estavam os sinais dessa antiga aliança. Que aliança? Que Deus começou com Moisés. Aliás, que Deus começou com Abraão, que continuou com Moisés. Moisés percorre 40 anos, quando ele chega próximo à Terra Prometida, ele olha de longe, mas ele não chega a tempo, ele morre antes, Josué completa a missão. E nessa sequência, nós vamos ver reis, profetas, patriarcas, né, o próprio Davi, da onde depois Jesus será descendente do rei Davi. Enfim, aí tem uma história, né, uma antiga aliança que Deus faz com o seu povo e tem uma história. Vejam, eu disse aqui agora há pouco que esses sinais da antiga aliança que eram colocados dentro da Arca da Aliança, essa espécie de arca de madeira, né, onde era colocado sobre 2 querubins de ouro. Isso foi colocado no templo, né, num lugar específico lá no templo, aonde chamava Santo dos Santos, que era uma espécie de fundo, assim, de um lugar. Veja só que interessante. O templo antigo, para aquela cultura, nós quando pensamos em templo, o que a gente lembra, né? Parede, teto, banco, povo olhando para alguém. Mas aquele templo foi construído baseado em culturas antigas pagãs, de deuses romanos, e enfim, culturas antigas pagãs, na qual havia-se um paredão, né? Uma parede, aonde por trás da parede sempre tinha algo de sagrado, aonde só o sacerdote podia ter acesso. O nome dessa parede se chamava fano, uma grande parede. Não tinha teto nem paredes laterais, apenas um paredão. O povo que ficava prestando atenção no culto diante do fano era o povo profano, né? Para dentro, sagrado. O povo na frente, profano. A cultura judaica que construiu esse antigo templo do Salomão, onde tinha essa ideia de sagrado e de profano, mesmo que depois as paredes laterais já foram construídas, teto e tudo mais, guardou-se essa ideia de que no fundo, atrás de uma cortina vermelha, lá era o espaço conhecido como Santo dos Santos. O que tinha lá dentro? A Arca da Aliança. Nesse Santo dos Santos, somente o sacerdote podia ter acesso. Tinha um dia específico no calendário judaico, um dia no ano, chamado Yom Kippur. Né? Yom Kippur é uma festa na qual as vítimas vão ser imoladas. Esses animais que serão sacrificados no altar. Né? Cordeiro, lembrando que tinha que ser animais sem mácula, sem defeito. E o sangue desses animais era aspergido na Arca da Aliança. Uma espécie de tampa de metal que chamava propiciatório. E ao aspergir o sangue correspondia ao que é imperfeito do ser humano, tocando o que é sagrado, que é a Arca da Aliança. Era como se aquele ato do Yom Kippur, do sacerdote que podia entrar no Santo dos Santos, ele fosse um ato de expiação. Aí que vem a expressão bode expiatório. Um bode, um animal que foi expiado, né, morreu em expiação para remissão dos pecados. E só como detalhe de curiosidade, nesse Santo dos Santos, que era uma cortina vermelha, como eu estava dizendo, em cima dele, porque ali representava o próprio Deus na terra, na Arca da Aliança, tinha uma espécie de luz vermelha acesa, que ficava acesa o tempo todo. Porque ali representava Deus na terra. Todo mundo sabe que qualquer sacrário do mundo todo que a gente for, em qualquer igreja, tem uma luz vermelha acesa. Sim, com porque para a gente, não representa Deus na terra. Ali é o próprio Cristo vivo na terra, sobre a espécie da Eucaristia. E é dessa tradição que a igreja foi tirar, né, do Santo dos Santos do Antigo Tempo. Bom, com o passar do tempo, as pessoas que estavam envolvidas nessa cultura da Antiga Aliança começavam a
lembrar mais de que havia a promessa que o Messias viria. Por exemplo, Isaías, 7 séculos antes de Cristo, 700 anos antes de Cristo, vai dizer que uma virgem vai conceber, vai dar à luz ao Filho de Deus, que será chamado Emanuel. Depois, no capítulo 53 de Isaías, vai lembrar que ele vai sofrer por nós, Cristo sofreu por nós. Martírio, né? E isso, levou sobre nós as nossas dores e tudo mais. Quer dizer, 700 anos. Isso vai ganhando força naquela cultura da antiga aliança. Lembrando que para fazer parte desse povo de Deus, você teria que nascer daquela família, daquele clã, daquele grupo. Bom, aí vem nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele sacrifício imperfeito dos animais, que eram aspergidos ali na Arca da Aliança, no dia do Yom Kippur, ele seria substituído pelo perfeito. Canta o Salmo: quando o perfeito vier, o imperfeito desaparecerá. E o que acontece? Nosso Senhor Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, nasce. Como nós sabemos, vem o anjo Gabriel, anuncia a Nossa Senhora dá o seu consentimento, Maria fica grávida, vai visitar sua prima Isabel, João Batista salta no ventre, né, pula no ventre, e o termo da palavra original que foi escrito, esse salta, a palavra correta é dança. Né? Da mesma origem, lembra quando Davi dançou na presença do Senhor? É o Sim. mesmo verbo que João Batista. João Batista dançou na presença do Senhor, no ventre de Maria. Depois nosso Senhor Jesus Cristo nasce, cresce em sabedoria, chega aos 30 anos, começa a sua vida pública. E nós sabemos aí o que aconteceu na vida pública de Jesus. Acontece que o início da vida pública de Jesus, ele vai passar pelo batismo de João Batista. Ora, Jesus era Deus, o batismo de João Batista era um batismo de conversão, não era igual ao que nós recebemos. Jesus precisava ser batizado? Não. De jeito Quem nenhum. precisava de Jesus era o batismo, era o contrário. Tudo que Jesus fez, ele levou à perfeição. Né? Jesus vai, deixa ser batizado, esse batismo que recebe, na verdade, Jesus, eleva à perfeição. E quando João Batista olha Jesus indo embora, se lembra o que o João Batista fala? Eu não sou digno de desatar a sandália desse cara aí, ó. E ele fala uma outra coisa importante. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O pecado do mundo. Por quê? Porque ali estava o perfeito, que vai substituir o imperfeito. Não mais, agora, serão imolados vítimas, né, perfeitas do ponto de vista de que animais sem mancha, sem mácula, sem defeito. A vítima perfeita é Jesus. Olha, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é perfeito, ele é igual a gente em tudo, 100% Deus, 100% homem. A diferença é que ele não tem pecado, sem mácula, ele é a vítima perfeita. São Paulo vai ensinar que Jesus Cristo também é um propiciatório. Propiciatório era o nome desse tampo da panela, uma espécie de tampo de panela, grotescamente falando, uma tampa de metal, uma espécie de frigideira. Isso, uma bandeja que era colocada sobre a Arca da Aliança, onde era aspergido o sangue dessa vítima, que representava a expiação dos pecados. Paulo vai ensinar que Jesus é o verdadeiro propiciatório. Jesus também é o verdadeiro sacerdote. Bom, sacerdote, vítima e propiciatório vai conduzir toda a sua vida para, no ápice, no alto de amor por nós. O que ele vai fazer? Se entregar na cruz, porque se deixou entregar na cruz. Havia, para a gente entender a questão do sacramento, vou chegar lá. Havia no Antigo Testamento, nesse povo da Antiga Aliança, né, um outro ritual na Páscoa. A Páscoa judaica tem um nome, ela se chama Haggadah. Haggadah é o jantar de Páscoa dos judeus. O jantar de Páscoa dos judeus, que até hoje eles celebram, no dia da Páscoa dos judeus. Esse jantar de Páscoa é um jantar onde eles lembram a história de salvação, onde eles comem ervas amargas, para lembrar do tempo que sofreram no deserto, 40 anos, para chegar na Terra Prometida. Eles comem pães específicos, o matzá, em hebraico, que é aquele pão árabe que a gente conhece. É o pão ázimo, né, como diz o Sagrado Escritura. Isso, exatamente. Né? Em hebraico se chama matzá. Eles comem, por exemplo, doces específicos que relembram essa história. E no final, eles comem um cordeiro. Eles assam um cordeiro e comem um cordeiro, né? Lembrando desse animal que foi imolado. Os judeus, o pai de família, celebra a presidência desse jantar. As crianças perguntam, uma pergunta que às vezes aparece na liturgia do Sábado Santo, na Páscoa, que nós católicos rezamos. Que a criança pergunta, por que essa noite é diferente de todas as outras noites? Né? A noite que Jesus vai se entregar. E num Haggadah de Páscoa judaico, existe 4 cálices.
onde em cada momento eles lembram. Um cálice é de ação de graças, um outro cálice são o dos salmos. O terceiro cálice, né, que é o cálice da bênção, e o último cálice, que é o cálice da consumação. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, na última ceia, ele fez um desse jantar, um jantar de Páscoa judaico. Ele juntou os seus discípulos e ele cantou louvores, ele cantou salmos, ele seguiu a tradição judaica. Acontece que quando ele chegou no terceiro cálice, que era o cálice da bênção, o que Jesus faz? Ele muda. Ele não segue mais a tradição dos judeus. Ele pega o cálice, né? A narração da Santa Missa. Jesus tomou o cálice, deu graças, né? E ao partir o pão e o cálice, o que Jesus faz? Institui a Eucaristia no terceiro cálice, que é o cálice da bênção. Quando Jesus institui a Eucaristia, logo depois, eles saem daquela sala. E aí, nosso Senhor Jesus Cristo vai sofrer a sua extrema angústia. Quando ele vai sofrer a extrema angústia, o que ele fala para nosso Senhor? Qual que é a oração de Jesus? Ele fala assim: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas, sobretudo, faça a tua vontade. Existem 4 cálices na tradição judaica. Ele instituiu a Eucaristia no terceiro. O último cálice era o cálice da consumação, para que o Cordeiro de Deus fosse, então, servido nesse jantar. Como símbolo. Mas agora a gente não está falando mais de símbolo. Chegou o perfeito. O imperfeito desaparecerá. Jesus, na suprema angústia, chega a suar sangue. E aí depois ele é preso. E aí depois ele é entregue aos malfeitores. Ele é espancado. Ele é levado às autoridades. E depois ele é crucificado, como a gente sabe. E depois de todo o processo que ele ficou na cruz, que foi cerca de 3 horas, do meio-dia aos 3 da tarde, aonde ele fala as 7 palavras: tenho sede, mulheres aí teu filho e tudo mais, aquele que a gente medita na Sexta-feira Santa. E qual que foi a última palavra de Jesus? Né? Lembra que Jesus diz que ele não voltaria a beber o fruto da uva antes que tudo fosse consumado. E a vinagre é apresentado para ele tomar e ele não chega a tomar. Vinagre nada mais é do que um tipo de vinho que não serve mais para vinho, portanto é vinagre. Jesus não chega a tomar esse vinho. E no final de tudo, o que Jesus fala? Tudo está consumado. Veja, o cálice da consumação da antiga aliança, o cálice do Hagadá antigo nos judeus, agora não é mais um símbolo, agora foi consumado por nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Quando o perfeito vier, o imperfeito desaparecerá. Ora, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus se entrega como vítima e ele substitui tudo do Antigo Testamento. E não é necessário mais Yom Kippur, não é mais necessário a Arca da Aliança. E Jesus agora é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele consome a sua própria vida. Ele diz, tudo está consumado. E ele abaixa a cabeça e morre. Aí, não tem mais agora a antiga aliança. Começa agora a nova aliança. E eterna aliança. Na qual a nova e eterna aliança, a qual ele comprou, né, com o seu sangue. Jesus, claro, ressuscita. Jesus promete o Espírito Santo vem sobre a igreja. No dia de Pentecostes, Nossa Senhora e os apóstolos estavam lá. Pedro, morrendo de medo, que tinha negado Jesus 3 vezes, agora recebe o Espírito Santo, sai batizando logo de cara 3.000 pessoas. E aí a história vocês já sabem. Veja, a igreja, a partir daquele dia de Pentecostes, ela começa a sua vida pública, ela começa o seu tempo onde ela foi instituída. Mas antes essa igreja foi pré-figurada e pensada por Deus. Hoje ela foi instituída e nós estamos vivendo nessa igreja. Um dia ela será consumada, né, na glória eterna. Nosso Senhor Jesus Cristo inaugura o tempo da nova e eterna aliança. O padre não fala isso na missa? Né? Eis o sangue da nova e eterna aliança que é derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ora, qual que é a diferença? A diferença é que no Antigo Testamento você tinha que fazer parte de uma família, de um clã. Se você não nascesse daquela tradição, você não era povo de Deus, você era pagão. Agora, na nova e eterna aliança, nosso Senhor Jesus Cristo alcançou com o teu sangue, com o perdão, para que você e eu, para que nós possamos fazer parte do povo de Deus, para que a gente possa fazer parte do corpo místico de Cristo, que é a igreja na qual ele é a cabeça, nós somos os membros. Não precisamos mais fazer parte de uma família específica, de um povo específico. Sabe o que precisa? Que a gente seja batizado. Aí está a diferença. Que a gente seja batizado. E de quem foi essa ideia? De Cristo.
pouquinho antes que ele estava subindo de volta. Ele estava na hora de 45 do segundo tempo, na sua ascensão, voltando para o céu. Ele fala para os apóstolos, vão para o mundo todo e batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se eu não acreditasse nisso em você, a gente estaria perdendo nosso tempo. Mas nós estamos aqui porque nós acreditamos. Então, na nova e eterna aliança, o batismo é fundamental para que a gente possa ser inserido nessa realidade, para que a gente possa ser membro do corpo místico de Cristo, para que a gente possa ter o pecado original lavado por nós. Então, na verdade, o que é o sacramento? Ora, o sacramento são os sinais que Cristo deixou para a gente ter acesso a tudo isso, para a gente ter acesso a essa história, para a gente mergulhar nessa graça. Eu pergunto para você, meu caro, é possível construir um prédio começando, por exemplo, a construir o terceiro andar sem construir o primeiro e o segundo? De jeito nenhum. Primeiro é o alicerce, o primeiro andar, o segundo andar e assim por diante. Então, primeiro, nós precisamos fazer parte do corpo místico de Cristo. Nós primeiro precisamos ser batizados para fazer parte de toda essa realidade. E uma vez que a gente é batizado, nós recebemos essas graças. O batismo tem tudo que a gente precisa para encontrar a graça de Deus, tudo que a gente precisa para ser santo, né? Tudo que a gente precisa para ser salvo. O batismo nos faz filhos de Deus, nos faz membros da comunidade, nos configura a Cristo. Uma impressora que foi feita para imprimir papel, se ela não está configurada no computador, ela não está fazendo a função dela. Uma impressora desfigurada não tem sentido. Um cristão que não está inserido a Cristo não pode ser considerado cristão. Então o batismo é fundamental para a salvação. Então, eis aí o sinal, né? O sacramento, sinal que Cristo deixou para que a gente fizesse parte dessa realidade. Três coisas faz de nós católicos. Três coisas. Bom, primeiro é estar sob a autoridade do Santo Padre, o Papa. Toda a igreja está sob a autoridade do Papa. Veja os ortodoxos, eles romperam com a autoridade do Papa. Eles até têm a origem cristã dos apóstolos como a gente, mas não estão mais ligados ao Papa. Portanto, as celebrações dos ortodoxos é uma celebração ilícita, apesar de válida, porque eles vieram dos apóstolos. Então, primeiro está ligado sobre a autoridade do Papa. Em segundo lugar, para que se você seja considerado católico, você tem que professar a fé católica, crer em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Quer dizer, cada artigo do credo faz parte da fé católica. E, em terceiro lugar, viver os 7 sacramentos. Se você não vive os 7 sacramentos, você não é católico. Veja os protestantes que romperam, saíram da autoridade do Papa. Assim como os ortodoxos romperam com a autoridade do Papa. Mas não só isso. Construíram uma nova maneira de ser cristão, distorcida, do jeito que eles entenderam ser verdade, mas infelizmente distorcida. Os protestantes não mantêm os 7 sacramentos, mas mantêm o batismo. Eles desconsideram o resto, mas mantêm o batismo. São católicos? Não vivem os 7 sacramentos. Então, está sob a autoridade do Papa, viver os 7 sacramentos e professar a fé católica. Você precisa disso para ser católico. Mas tudo começa no batismo. Se você não tem o batismo, você não pode receber os outros sacramentos. Depois, antes da primeira comunhão, nós vamos nos confessar. A confissão é aquele tribunal onde você se declara culpado, mas sai absolvido. Não existe outro tribunal no mundo. Você fala, olha, eu sou culpado. Bom, tá bom, pode ir embora. Né? Porque o amor de Deus não tem lógica desse mundo. Né? O amor de Deus não tem lógica. Cristo alcançou para nós a salvação eterna na cruz. Então, nós recebemos o batismo, a gente se confessa para fazer a primeira comunhão, nós recebemos a primeira comunhão, que é a primeira vez que nós vamos receber o mistério da Eucaristia. O sacramento, na verdade, é da Eucaristia. O ápice dos sacramentos, o maior deles todos, o centro da fé cristã. O que é a Eucaristia? A renovação do único e eterno sacrifício de Jesus na cruz. Toda missa é um calvário. A diferença é que o calvário foi um sacrifício cruento, com derramamento de sangue. A missa é um sacrifício incruento, com derramamento de sangue. Né? Ela se torna presente, se traz, atualiza no tempo e no espaço o único e eterno sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que o Padre diz, eis o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Porque ali se faz presente de novo o Calvário, o sacrifício de Jesus. Em alguma parte do mundo, nesse momento, deve ter alguém celebrando a missa. Né? Está tornando presente de novo no tempo e no espaço, em todas as culturas, em todos os países, em todas as línguas, o único e eterno sacrifício de Jesus. Ora, Jesus na cruz derramou sangue e água. A água é o símbolo do batismo, o sangue é o símbolo da cruz. E, portanto, esse símbolo que é renovado em cada missa da própria Eucaristia. Então, batismo, a confissão, a Eucaristia, e depois a iniciação cristã se encerra com a crisma, que é a confirmação do próprio batismo. É a hora que o
O jovem vai se tornar adulto na fé, a hora que o jovem vai se tornar soldado de Cristo, é a hora que ele vai viver a maturidade da fé. Pronto, encerrou a iniciação É a hora cristã. que ele começa a caminhar com as próprias pernas, né? Muito bem, a hora que ele começa a caminhar com as próprias pernas, isso mesmo. Depois, os outros sacramentos, onde você vai decidir a sua vida, né? Você pode seguir a vocação do matrimônio, né? Onde 2 batizados vão se unir e ali Cristo vai reinar. O que é o matrimônio? Uma união entre batizados. A união natural entre homem e mulher, desde que o mundo é mundo, ela é natural, senão não existia humanidade, né? A união entre homem e mulher, portanto, é uma união natural. O que Cristo faz? Ele pega essa união natural entre homem e mulher e eleva a dignidade de sacramento. Então, o matrimônio é uma união entre batizados. Né? Para que exista Eucaristia, confissão, a celebração do matrimônio, etc., é preciso de um sacerdote. Existe o sacramento da ordem, que é dividido em 3 graus. O sacramento da ordem, que também foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, justamente nessa Santa Ceia, onde ele disse para os apóstolos: vão e fazem isso em memória de mim. Jesus estava ordenando os primeiros bispos, que são os apóstolos. Deles vieram seus sucessores. Deles impuseram, como está narrado em Atos dos Apóstolos, os bispos impuseram os apóstolos, impuseram a mão sobre 7 homens de fé provada, que são os 7 primeiros diáconos da igreja, inclusive de onde vai vir o primeiro mártir da igreja, que é Santo Estevão. E aqueles diáconos, diácono que significa servidor, servem, né, os apóstolos na sua missão. E até hoje existe a vocação do diácono na igreja, como é o meu caso. Né? O diácono é um servidor. E o presbítero, que em nome do bispo, vai agir em nome de Cristo, por autorização daquele bispo, para que ele atualize no tempo e no espaço o que a gente está dizendo, o sacrifício de Jesus na cruz, na missa, o perdão dos pecados, e por aí adiante. O diácono, por exemplo, não perdoa os pecados, e o diácono está configurado ao Cristo servidor. O sacerdote está configurado ao Cristo cabeça. Né? Então, o sacramento da ordem é belíssimo, e a plenitude desse sacramento obviamente, é o bispo. Sem bispo não tem igreja, e os 3 graus do sacramento da ordem, cada um no seu ministério, na sua beleza, servindo a Cristo. Depois, nós temos os sacramentos que vão nos conduzir a Cristo de uma maneira mais direta. Né? Por exemplo, a unção dos enfermos, que é um sacramento que antigamente chamava extrema unção, porque era costume dar logo quando a pessoa estava com o pé na cova, né? Mas alguns sobreviviam, e não é um sacramento só para quem vai morrer, é um sacramento para quem está doente, e também doente na alma. É um sacramento que, como função primeira, tem o objetivo de dar alívio para a alma. E como função secundária, pode alcançar o perdão dos pecados. O sacramento ordinário do perdão dos pecados é justamente a confissão. Mas o perdão dos pecados pode ser alcançado de maneira secundária também na unção dos enfermos. É por isso que só o sacerdote pode dar essa unção. Vamos lá. Falei do batismo, falei rapidamente da confissão, rapidamente da Eucaristia, matrimônio, ordem, unção dos enfermos e crisma. Então aí os 7 sinais, os 7 sacramentos. Agora repare que uma coisa é comum a todos esses sacramentos. Em todos esses sacramentos tem algo que a gente vê e algo que a gente não vê. Ora, quando uma criança vai ser batizada, a gente vê a água caindo sobre a cabeça dela. A gente vê os padrinhos, a gente vê o padre, enfim, a gente vê tudo. O que a gente não vê? A gente não vê o Espírito Santo entrando na alma daquela criança, lavando o coração e a alma daquela criança, arrancando o pecado original, dando um kit de dons do Espírito Santo para ela, né? A infusão na alma, né, das virtudes teologais, fé, esperança e caridade, das virtudes cardeais, a gente não vê. Isso é invisível. Né? Quando um penitente vai até o sacerdote no confessionário, a gente vê o penitente ajoelhado pedindo perdão ao padre. O que a gente não vê? A gente não vê que quando o padre absolve em nome de Cristo, repare que o padre absolve e diz: eu te absolvo, não diz Cristo te perdoa. Eu te absolvo e perdoo os seus pecados. E naquele momento o padre age em persona Cristo, e é o próprio Cristo perdoando. Então, a gente vê isso. O que a gente não vê? Aquela alma sendo lavada, né? Aquela alma sendo perdoada e restaurando nela a graça do batismo. A Eucaristia é a mesma coisa, a gente vê o pão, a gente vê o vinho, se a gente colocar na boca tem gosto de pão, mas não é pão. O que a gente não vê é a transubstanciação, é algo mudando na natureza daqueles elementos que vão deixar de ser pão e vinho e passarão a ser o corpo de Cristo. E mais de 160 vezes na história da igreja, os milagres eucarísticos permitiram que o véu do pão e do vinho fossem desnudados.
a gente lembrar que o milagre de Lanciano, que é o milagre mais antigo da Eucaristia, pesquisem. Milagre de Lanciano, que aconteceu. Sensacional. Maravilhoso. Há quase 1400 anos está lá um pedaço de carne que não se decompõe, né, na qual o padre estava celebrando em dúvida se ali realmente estava Jesus presente, transforma aquele pão num pedaço de carne, e desde então não se estraga há 1400 anos. 1400 anos. Se eu deixar um pedaço de bife em cima da pia e voltar depois de uma semana, tá podre. Como é que a igreja vai manter sem nenhuma refrigeração, sem nada químico, 1400 anos um pedaço de carne? Bom, só pode ser intervenção divina. E os outros milagres eucarísticos, por exemplo, o milagre de Bolsena e Orvieto, na Itália, que deu origem à festa de Corpus Christi, entre tantos outros. O último milagre eucarístico que foi aprovado na igreja aconteceu em 2015. 2015 ou 2016, não me falha a memória, mas acho que foi 2015. Foi justamente na Polônia, né, onde também um pedacinho da Eucaristia começou a ficar vermelho e os exames comprovaram que se trata de um sangue humano, né? A carne lá do Lanciano, inclusive, é um tecido do miocárdio, parte do coração. E uma coisa que tem em comum aos 160 e tantos milagres na história da igreja, uma diferença de mais de 1400 anos, é que todos são o tipo sanguíneo do mesmo tipo. Pois, portanto, é a assinatura de Deus para que a gente lembre que ali está a verdade, que ali está Cristo, que ali está a nossa salvação. Portanto, o que são os sacramentos? São sinais. Sinais visíveis, na qual nós podemos ter acesso à salvação de Cristo. É uma via na qual nós temos acesso à salvação de Cristo, para nos acompanhar do início da nossa vida, quando a gente é pequenininho. No minuto seguinte que a gente nasceu, nós já podemos ser batizados. E no último minuto antes da gente morrer, nós podemos receber a unção dos enfermos, até mesmo a absolvição dos pecados. Ou seja, os sacramentos nos acompanham do começo ao fim da nossa vida, onde esses 7 sinais, a graça e a misericórdia de Deus age, para que nós possamos ter acesso a essa salvação. Essa salvação, ela só pode ser encontrada para quem se deixa encontrar. Nosso Senhor Jesus Cristo, em toda a sua bondade, e sendo Ele Deus, Ele nos criou, Deus nos criou, e Jesus é Deus, obviamente, nos criou com 3 características que nos fazem justamente ser imagem e semelhança de Deus. Nós somos dotados de inteligência, vontade e liberdade. Inteligência, vontade e liberdade. Por isso somos imagem e semelhança de Deus. Reparem que na narrativa do Gênesis, quando Deus cria todas as coisas, está escrito, e Deus criou tal coisa, e viu que era bom. Deus criou tal coisa, e diz, faça-se a luz, faça-se tal coisa, faça-se tal coisa. Quando chegou a vez de criar o homem, o verbo está no plural, façamos o homem. Nós somos imagem dessa trindade santa, né, dotada de inteligência, vontade e liberdade. Cabe a nós termos acesso a esses sacramentos, e é só a igreja que pode nos dar, né, padres bons. Deu uma travadinha agora. Não sei se o pessoal deu uma travada. O pessoal está conseguindo ouvir o diácono direitinho? Parece que está dando uma travadinha. A sua resposta, né? Sua resposta não, a sua explicação, né, deu uma cortada, né? Travou um pouquinho. Aí eu acho que o pessoal também não conseguiu acompanhar. Espera. Tá conseguindo ouvir? Agora eu consigo te ouvir. Eu tô conseguindo te ouvir, mas a sua imagem está travada e a explicação que o senhor estava dando, ela travou inteira, né? Pouca coisa se ouviu. Eu vou tentar retomar a última parte então, tá certo? Certo. A igreja é guardiã da revelação divina. A revelação divina começa com Abraão. Depois de Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, enfim, como eu estava explicando, na plenitude dos tempos, Jesus nasce, Nossa Senhora, a encarnação do Verbo, e Jesus morre, ressuscita, volta para os céus. Jesus manda o Espírito Santo, como ele prometeu, que o Paráclito viria sobre os apóstolos, sobre a igreja é instituída no tempo e na história, e no final
da morte do último apóstolo, que aconteceu por volta do ano 100. O último apóstolo de Cristo, que foi São João, morreu por volta do ano 100. Logo depois dele escrever o livro do Apocalipse. Quando São João morre, que é o último apóstolo, encerra a revelação divina. Não tem mais nada para ser acrescentado. A revelação já terminou. Ela se encerra com a morte do último apóstolo. Quando a igreja precisa esclarecer, pontuar, indicar um ou mais pontos da doutrina que já foi revelada nessa revelação divina, a igreja faz os seus documentos, proclama os seus dogmas. A gente não tem que ter medo dessa palavra dogma. Dogma é uma verdade de fé. Por exemplo, sobre Nossa Senhora, a igreja proclamou 4 dogmas e assim por diante. Então, quando a igreja precisa, ela declara, expõe, indica, esclarece um ou mais pontos da doutrina revelada desde Abraão até a morte do último apóstolo. Mas a igreja não acrescenta nada a essa revelação, pois a revelação já terminou. Se a revelação já terminou, e os 7 sacramentos já estão instaurados, criados por Cristo, já aprovados na igreja, com milagres eucarísticos, etc., quero dizer o seguinte, que nada tem mais a acrescentar. A gente mergulha nesses mistérios que a gente tem tudo para a nossa salvação. E os sacramentos são esses sinais, essas vias, onde teremos acesso ao único e eterno sacrifício de Jesus por nós na cruz, onde ele ganhou tudo que a gente precisa para ser feliz. E lá está a vida, a felicidade e a nossa salvação. Basta agora a gente mergulhar nessas maravilhas. Exatamente. Sensacional a sua palestra, né, a sua explicação, né, que fez a gente ter um pouquinho mais de consciência e informação, né, dar sentido ao que a gente já aprende na catequese, o que a gente aprende na missa, que não assim é algo tão, né, bem explicado, né, deixa coisas bem claras, né, esclareceu bastante coisa, deu bastante sentido a coisas que a gente vive até mesmo durante a Santa Missa e a gente não entende. Foi realmente muito bom, foi realmente uma bênção. Deixa eu ver aqui quanto tempo a gente tem. Volta aí de 13 minutos, abrir o pessoal se eles quiserem mandar perguntas, mas assim, eu tenho algumas perguntinhas, né, para fazer, coisa básica, né? O senhor falou que a gente precisa de 3 coisas para poder ser realmente um cristão católico, né? Que é ser batizado, estar debaixo, né, da autoridade do Papa e professar a nossa fé. E aí... Não só o batismo, não só o batismo, os 7 sacramentos como um todo. Né? Sim, de início, né? E assim, como, né, a igreja batiza uma criança se ela não professa, né, a fé católica? Se ela não pode professar a fé católica? Quando os apóstolos saíram para fazer a missão que Cristo mandou, vão por todo mundo batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os apóstolos estavam cheios do Espírito Santo, cheios da coragem que eles receberam em Pentecostes, cheios da unção de Deus que receberam em Pentecostes, e eles iam de casa em casa, em cidade em cidade. Veja Paulo, por exemplo, 1 ano depois da morte de Jesus, Paulo encontra com Jesus no caminho de Damasco, e ele também passa a ser, ele de perseguidor, passa a ser servo de Cristo. Paulo, junta com outros amigos, Barnabé, Timóteo, etc., e sai para fundar as igrejas. E quando os apóstolos chegavam num lugar para batizar as pessoas, aquelas famílias inteiras eram batizadas. Está narrado em Atos dos Apóstolos. Então os apóstolos batizavam todo mundo daquela casa. E todo mundo é todo mundo. Homem, mulher, criança, obviamente seres humanos. Né? O batismo é dado para seres humanos, não para animais. Então, as crianças eram batizadas desde o tempo dos apóstolos. Né? Quando a gente tem uma criança de colo, a mamãe, ela não espera que a criança saiba as qualidades do leite, as propriedades do leite, para perguntar se a criança quer ou não leite. Ela dá o leite que é fundamental para a vida daquela criança. Então nós também damos Deus, assim como fizeram os apóstolos, imitando o que Cristo mandou, desde a primeira idade. Né? Nós damos Deus a elas, depois elas vão confirmar justamente o batismo, o sacramento da crisma, também chama da confirmação, que por ela sozinha ela vai confirmar o que ela recebeu no batismo. Agora, no batismo, quem dá o consentimento por ela são os pais e os padrinhos. É por isso que a igreja tem os padrinhos, para que aquele padrinho auxilie os pais na criação daqueles filhos e ensine também. Então, por que a igreja batiza a criança? Porque da mesma maneira que precisamos do alimento do corpo desde o nosso primeiro momento de vida, precisamos também do alimento da alma, do alimento do espírito. Então Deus entrega para essas crianças para que elas possam fazer parte desse corpo de Cristo místico. Místico vem de mistério, algo maior que a nossa inteligência, que a gente pode ter acesso, mas é maior que a nossa inteligência.
o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Ele é a cabeça e nós somos os membros. Como é que faz para ser membro? Tem que ser batizado, né? Então nós não esperamos essa criança crescer para que Deus entre na vida dela. Nós, por ela, respondemos. Depois, ela vai corresponder sozinha na idade da razão. Primeiro, o sacramento do crisma é o momento ápice para isso. Depois, obviamente, com a vida, com o que ela aprendeu dos pais e dos padrinhos, e assim ela segue por toda a vida. Porque a gente não sabe quando a gente pode morrer, né? Uma criança pode morrer. Qualquer pessoa que está vivo está apta a morrer, né? Então nós vamos esperar ela morrer e saber se, quando ela chegar diante de Deus, se ela tinha opção de querer Deus ou não. A gente limpa, a gente lava aquela alma, né, com a graça de Cristo, né, a igreja que pode fazer isso, do pecado original, né? Depois é com ela. Então, é por isso que a igreja batiza crianças e vai batizar até o fim. Muito bem. Uma duvidazinha também, e assim, não é bem uma dúvida, né? É só para esclarecer um pouquinho. Sobre o matrimônio, o senhor falou também que para duas pessoas se unirem através do sacramento do matrimônio, bastam elas ser batizadas, né? Isso conta também os nossos irmãos protestantes, né? Por exemplo, tem muitos católicos hoje que querem viver a fé, mas encontram um parceiro, uma parceira que é de uma outra denominação cristã. Pode haver esse casamento, esse matrimônio? Sim, é possível, né? As leis da igreja estão compiladas no Código de Direito Canônico. O Código de Direito Canônico, atual e vigente na igreja, foi João Paulo II que publicou na década de 80, que está aí na sua mão, muito bem, né? Antes dele já tivemos outros códigos na igreja, né? O mais famoso dele foi na época de Pio X e Bento XV, e o atual é justamente João Paulo II que promulgou. No Código de Direito Canônico existem as regras de como deve proceder isso. Quando uma pessoa é batizada e ela pretende contrair matrimônio com alguém que é cristão, mas não professa a fé católica, o bispo pode dar uma dispensa e ali há um casamento válido, né, sob orientações do pároco, de como esses filhos serão criados, etc. Mas é possível, né? É um chamado casamento misto, né, onde um cristão católico pode contrair um matrimônio com outro cristão que não é católico. E se a pessoa, um é cristão e o outro é uma religião que não é cristã, ela é a pessoa budista, enfim, de uma outra religião, também é possível? Da mesma maneira, o bispo pode conceder essa autorização. E uma vez autorizado, o pároco está apto a celebrar esse casamento, mesmo que apenas um deles seja batizado, né? Aí é uma união entre pessoas na qual um já entendeu e o outro, quem sabe que com isso a graça de Deus pode alcançá-lo para que entenda também. É possível, desde que haja autorização específica do bispo da diocese. Muito bem. E também outra coisa, sobre o sacramento da Eucaristia. Né? Tem alguma idade, né? Porque a gente tem na história da igreja diferença de idade entre santos que receberam a primeira Eucaristia com 4 anos, 7 anos. Tem alguma idade? A idade mínima é a idade da razão, né? A idade da razão, que 7, 8 aninhos, onde a pessoa começa a ter consciência de que aquilo é o corpo de Cristo e também que ela tem consciência para se confessar. Na idade da razão, ela pode começar a se confessar e não necessariamente receber a Eucaristia naquela mesma semana, né? O pároco é que vai saber, junto aos catequistas, qual é o momento para isso. Mas a partir da idade da razão é possível. E quem organizou isso na igreja foi o Papa Pio X. O Papa Pio X no começo do século XX. O primeiro Papa do século XX foi Leão XIII, que deixou de ser Papa, aí, Pio X. O Papa Leão XIII foi o Papa que deixou de ser Papa em 1903. E depois de 1903, o Papa Pio X assumiu justamente a cadeira de São Pedro e ele organizou essa questão da comunhão para as crianças. E Santa Teresinha, que tinha morrido não muitos anos antes disso, no final do século XIX, né, e que tinha desejo de receber a Eucaristia muito cedo, disse que intercederia a Deus para que as crianças pudessem receber a Eucaristia. Ora, isso aconteceu mesmo no papado de Pio X. Então, a partir da idade da razão, é possível. Pais, catequistas, padrinhos e o próprio pároco, todos eles, agindo em conjunto, saberão qual será a hora necessária que a criança estará preparada para receber ao Senhor Jesus Cristo. Tem um discernimento da igreja, né? Claro, não tenha dúvida. E assim, também tem, né, uma superstição, algo assim, sobre a unção dos enfermos, que
pessoal fala que só recebe isso quem vai morrer, né? A pessoa recebe e morre. É um sacramento para matar a pessoa? Pois é, isso é um preconceito mesmo, eu diria que uma superstição. É um sacramento não para matar, mas para fazer que a pessoa viva. Né? Que a pessoa viva primeiro, que ela tenha um refrigério na alma, para que Deus atinja aquela alma. Se Deus, com a sua graça, quiser curar do corpo, obviamente será bem-vindo, mas não é um sacramento para que a pessoa morra. É uma besteira a gente pensar, não traz o padre, senão a pessoa vai morrer. Isso é uma besteira. Né? Então, uma besteira é uma coisa ridícula. Porque quem pode controlar a vida e a morte? Quem tem poder para isso? Porque nosso papel é dar Deus para aquela pessoa, exatamente. Nosso papel é dar Deus para aquela pessoa. Né? Agora, não é um sacramento para receber com o pé na cova. Isso era um costume um pouco antigo, quando se chamava extrema-unção. Atualmente, o costume é dar para qualquer doente. Se uma pessoa fazer uma cirurgia, por exemplo, ela pode pedir a unção dos enfermos. Né? E só vale aqui um rápido comentário. Né? A maioria das pessoas pode receber até 6 sacramentos. É muito raro alguém receber 7 sacramentos. Se a pessoa for padre, ela não vai se casar. Se a pessoa casar, não vai ser padre. É verdade que um viúvo pode, por exemplo, ser padre. É raro, mas pode. As mulheres não vão receber o sacramento da ordem e assim por diante. Né? Pouquíssimos casos na igreja de alguém que pode receber o sacramento, por exemplo, é o diácono permanente, é o meu caso. Eu já recebi 6 sacramentos, né? No primeiro grau da ordem, mas é ordem, que é o diaconato, sou casado, e ainda não recebi a unção dos enfermos. Um dia, quando eu receber a unção dos enfermos, eu vou receber os 7 sacramentos. Meu caso foi tão difícil. Meu caso foi tão difícil que Cristo precisou me dar os 7 sacramentos para que eu consiga me endireitar. A gente teve, né, há pouco tempo também um diácono, né, que se tornou padre depois de viúvo, né, Padre Nivaldo, um senhorzinho já depois acho que devia ter, se eu não me engano, ele falou 70 e alguma coisa, se tornou padre, né, já bem senhorzinho. É bonito isso aí, velho. Alguém que vai receber os 7 sacramentos, é raro, mas é bonito de ver. Realmente. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, né, para fazer para o diácono, alguma pergunta sobre o tema, se ele deixou alguma dúvida, a gente ainda tem aí um tempinho restante, vocês podem mandar aí na caixinha de pergunta, ou até mesmo no chat, que aí ele também já lê direto, né, para a gente não deixar nada mal entendido, que eu acho difícil depois de toda essa informação, de toda essa aula, né. Foi sensacional essa catequese. Bom, só quero lembrar que chega uma pergunta que tudo está no catecismo. O catecismo da Igreja Católica tem tudo isso. Vamos se aproximar do catecismo. Ele está disponível na internet para quem não tiver. Estou aqui nas minhas mãos o compêndio do catecismo, que eu ia usar, acabei não precisando dele aqui, né? Que é o catecismo resumido em perguntas e respostas. Vamos se aproximar do catecismo. Tudo está lá. Não vamos ter medo dele. O ensino é claro, bonito e profundo. Né? Vale a pena a gente se aproximar do catecismo. Realmente, a gente já está terminando a live e a gente tem 20 segundinhos. Então gostaria que o senhor fizesse uma oração e, se possível, nos desse a sua bênção. Agradecemos a Deus pela noite de hoje, por essa conversa, por todas as pessoas que nos acompanharam, e que a graça de Deus venha sobre nós e que nos alcance e nos conduza até a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, por intercessão de Nossa Senhora, hoje e sempre, em nome do Pai.